Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 38º episódio do nosso Fala Ansiedade. Sou Pedro Costa aqui, estou muito feliz, estamos juntos para mais um episódio. Estamos entrando aqui ao vivo, hoje, dia 5 de janeiro de 2020. O pessoal já está entrando aqui no Instagram, então quero dar aqui as boas-vindas, como sempre, perguntar se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, checando isso aqui com vocês. Hoje, o tema da nossa live, o tema do nosso Fala Ansiedade é fé e ansiedade. Talvez qual é a relação aí da fé com a ansiedade, tem algumas coisas importantes aí pra gente falar, quero deixar claro algumas coisas no início também. Esse é um tema, por um lado, desafiador, às vezes por um lado pode soar meio polêmico, né? Essa questão da ansiedade com a fé, a questão da psicologia com a fé, mas eu acho que é um tema importante também, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. E legal, o pessoal já tá dando boa tarde aqui também, estão me ouvindo bem, joinha, ótimo, legal. Beleza, então vamos começar. Como sempre também, já quero falar do início, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se vocês acham que esse tema pode ser interessante, não poupem aí as curtidas e os coraçõezinhos, porque isso ajuda o Instagram a espalhar essa live para outras pessoas também. Então não só vocês estão me ajudando, é sempre bom, né, saber que pode ser um tema legal e que vocês estão interessados, e também vocês podem estar ajudando outras pessoas também a terem contato aí com esse conteúdo. Que legal, olá, deixa eu ver se eu dou pelo menos um oi geral para o pessoal aqui rapidinho. Oi Maria, Deisa, Digiteles, Eninha, Marci, Poliane, Adri, Maria, Fabiana, Francisca, Regina, Andréia, Daniela, Rafa, Deisa, Magna, Cíntia, Ana Gabiana, Cecê Moura, Cíntia, Nani, Luciana, Nani, legal, gente. Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Pessoal falando aqui de João Pessoa, é até legal vocês comentarem também de onde estão falando, mas como esse conteúdo depois ele fica gravado, né? Claro, quero dar muito boa tarde aqui a todo mundo que está vendo ao vivo, mas quero dar boa tarde, ou boa noite, bom dia, boa madrugada também para quem está assistindo ou ouvindo esse conteúdo aí em outro momento, ouvindo porque a gente também transforma isso, depois vai para o podcast, então você pode estar ouvindo aí pelo YouTube, então pode estar vendo pelo YouTube também, mas você pode estar ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo outro aplicativo de podcast. Então também sintam muito bem-vindos, e eu sei que aí tem gente tanto aqui no Brasil, vários estados, como pessoal fora do Brasil também, então é sempre uma alegria poder estar utilizando a internet, né, a tecnologia para a gente poder espalhar aí uma mensagem que possa ajudar e colaborar, sempre na ideia aqui do nosso Fala Ansiedade, que é auxiliar no sentido da superação da ansiedade, como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente pode se sentir melhor, trabalhar as nossas emoções. Quero ressaltar também, estamos em janeiro e aderi com muito prazer a essa questão da campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha de divulgação, uma campanha que a gente possa falar mais da questão da saúde mental, de como é que a gente cuida da nossa saúde mental, né? E a ideia da saúde mental, eu gosto até de falar da saúde emocional ou da nossa saúde integral, porque na verdade está tudo muito interligado, né? Quando a gente cuida das nossas emoções, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso coração, dos nossos sentimentos, e a saúde física também está tão ligada a isso, né? Não é à toa que vários sintomas da ansiedade se manifestam no nosso corpo, né? Então, às vezes, eu acabo recebendo até muitos pacientes ou clientes ou alunos que às vezes vêm encaminhados, seja às vezes de médico, às vezes do dentista, diferentes áreas da medicina, porque às vezes a ansiedade ela se manifesta no nosso corpo, né? Dentista por quê? Porque às vezes a pessoa começa a travar o dente, aquela tensão ali, começa às vezes a quebrar os dentes, ter muita dor aqui no maxilar, que também é um sintoma
relativamente comum da ansiedade, né, da tensão. Então, na verdade, quando a gente fala de cuidar da saúde mental, a gente talvez esteja falando de uma forma geral da nossa saúde integral, né? Antecipando, inclusive, agora na próxima terça-feira a gente vai ter um convidado especial que a gente vai falar um pouco também sobre essa questão da saúde de uma forma mais integral, de cuidado do corpo, e eu vou anunciar aqui no meu Instagram. Inclusive, se você não estiver aqui no Instagram e estiver ouvindo ou assistindo por outra rede, meu Instagram é Pedro Costa _fala ansiedade, é onde eu divulgo, onde eu sempre falo quando que vai ser, qual é o horário que vai ser a nossa próxima live, então vale a pena me acompanhar por aqui também. Mas vamos direto ao assunto, vamos direto ao nosso tema, fé e ansiedade. Eu quero falar primeiro, quero deixar claro primeiro aqui o que não é esse nosso assunto, tá? Então eu quero deixar claro primeiro o que não vai ser a ideia desse nosso assunto. Mas eu já queria deixar aqui um ponto para vocês, que legal que tem bastante gente aqui acompanhando e assistindo, fico muito feliz mesmo com isso. Eu queria deixar para vocês irem comentando, e aí depois eu volto aqui para ler, o que significa fé para vocês? Quando vocês escutam a palavra fé, qual que é a primeira ideia, o primeiro pensamento que te vem à cabeça? Fé para você é o quê? O que é fé para você? Então, se vocês puderem ir comentando, deixando aí o comentário, depois eu quero ler para a gente trazer essa reflexão de o que seria fé e o que talvez a fé tenha a ver com a nossa ansiedade. Será que a fé pode ajudar ou não? Como é que a gente pode trabalhar essas duas ideias da fé e da ansiedade? Então, se vocês puderem colocando assim, o que é para vocês fé? Vai me ajudar também, vai ajudar as pessoas que depois podem estar acompanhando também em outro momento, enfim, a contribuir, a enriquecer aqui a nossa live. O pessoal já está falando, legal, podem continuar, depois eu vou puxando para voltar. Então, nesse momento, eu queria principalmente pedir para que vocês fossem colocando aqui nos comentários o que é fé para vocês. Mas eu quero dizer agora, então, o que não é essa nossa live. Eu gosto de começar primeiro falando o que não é, para depois a gente falar o que é e a gente entrando nesse assunto. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a ideia dessa nossa live não é que seja, da minha parte, um discurso religioso, na ideia de estar querendo induzir algum tipo de religião, algum tipo de princípio ou de convicção religiosa de uma ou de outra parte. Não tem nenhum problema com isso, mas eu não vejo esse como o meu papel. Enfim, a gente tem, inclusive, até no nosso código de ética profissional, de psicólogos, apesar de eu não me ver exatamente aqui no exercício da minha profissão como psicólogo, não estou aqui num atendimento, inclusive hoje, um domingo à tarde, a gente está aqui batendo um papo, estou aqui muito mais como um ser humano, conversando e tentando contribuir, do que um psicólogo no exercício da profissão. Mas, de qualquer jeito, a gente tem um artigo no nosso código de ética, artigo 2º aqui, no parágrafo B, que inclusive fala sobre o que é vedado, o que o psicólogo não deve fazer, não pode fazer. E aí, eu quero até ler para vocês aqui. Normalmente eu vou muito de improviso, mas eu separei esse trecho aqui do nosso código de ética, que é: o psicólogo não deve, ou é vedado, o psicólogo não pode induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício das suas funções profissionais, Então, ou seja, a ideia aqui não é induzir de nenhuma forma algum tipo de convicção religiosa, Então, até porque, é claro, não estou aqui no exercício exatamente da minha profissão, mas falo aqui como, profissional da área de saúde também, e tem outras pessoas que são muito mais gabaritadas para falar sobre isso. Mas tá, Pedro, então o que você quer falar então, Também não quero, antes de falar o que eu quero falar, também não quero dizer aqui, deixar muito claro nesse início, que eu não quero de forma nenhuma nem dar a entender que ansiedade, ou algum transtorno de ansiedade, adoecimentos relacionados à ansiedade, ou processos depressivos, qualquer adoecimento emocional, é falta de fé ou falta de Deus, Às vezes
infelizmente, a gente escuta esse discurso que, infelizmente, também acaba trazendo muito sofrimento, né? Às vezes a pessoa está com um nível de adoecimento, tá com, assim como a gente adoece de diferentes ordens, né? E às vezes trazer essa ideia de que, não, então você está doente, você está com depressão, você está com ansiedade, porque isso é falta de fé ou com falta de Deus. E aí também eu só quero dizer que eu não estou querendo de forma nenhuma vincular essa nossa live a essa ideia, né? Então também quero deixar isso muito claro desde o início, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de fé, vem uma ideia assim, talvez do nível religioso, e aí eu quero também colocar todo o meu respeito a qualquer religião cristã, ou também qualquer religião não cristã, todo o meu respeito mesmo, né, em relação a qualquer convicção, a qualquer crença religiosa, a qualquer prática religiosa. Eu acho que essa questão do respeito é fundamental, né, e ao mesmo tempo compreendo e entendo o quanto que, talvez de uma forma geral, as religiões podem ser sim um apoio muito importante, tanto no nível social, digamos assim, das pessoas estarem juntas ali com a mesma convicção, e ao mesmo tempo, talvez no nível transpessoal, no nível espiritual também, com uma conexão com algo maior. E esse é um tema que vira e mexe, vem sim nos atendimentos, vem sim nos cursos, nos desafios, enfim, quando as pessoas trazem a sua própria fé, a sua própria religião, e eu acho que é importante que a gente traga e conduza isso com o maior respeito possível, com a maior compreensão possível, sem nenhum tipo de julgamento ou de condenação, ou de querer puxar para um lado que isso é certo e que isso é errado, o meu é certo, o meu é errado, e esse é um tema da nossa vida. Uma das coisas que a gente conversa nos nossos desafios, inclusive em relação ao autocuidado, em relação ao resgate da autoestima, talvez eu estar pensando na minha faceta transpessoal. A minha faceta transpessoal tem a ver com a minha faceta da minha conexão com algo maior. E aí cada um que talvez entenda e se conecte com algo que perceba ter fazer mais sentido para si mesmo, né? Em relação a alguma religião ou não, a conexão com a natureza, com Deus, com a vida, com o universo. Também, se você de repente não tem nenhuma prática religiosa, nenhuma religião, ou às vezes se considera uma pessoa ateu, uma pessoa agnóstica, não há nenhuma ideia aqui ou nenhum tipo de preconceito ou de exclusão em relação a esse tema, em relação a essa nossa conversa. Então, deixando isso muito claro, né? Também tem muita coisa que a gente tem para falar e que eu quero falar e que eu acho que dá para a gente trabalhar nessa temática. E aí você, no seu caso, com a sua fé, também é possível trabalhar nessa temática. E o que seria a fé? De como é que a gente pode trabalhar, então, essa ideia da fé com a questão da ansiedade, com a questão, talvez a gente está conseguindo superar ou equilibrar a nossa ansiedade para um nível que não seja um nível de adoecimento, de sofrimento emocional, mas que seja um nível natural, que nos ajude a organizar a nossa vida, que ajude a nos preservar a nossa vida, mas que não fique adoecendo, que não fique tirando a nossa paz e que não fique atrapalhando a nossa vida. Então eu quero ler aqui os comentários, quero trazer uma historinha também, e depois pra gente começar aqui, eu acho que até vou, o pessoal tá falando bastante aqui já, tô até na dúvida se eu conto a historinha antes, ou não, eu vou contar a historinha antes, e aí o pessoal vai comentando aqui também, um monte de gente tá falando já o que é fé e tudo mais, mas eu quero contar uma historinha também com todo respeito, mas dizem que tinha uma pessoa que ele era muito fervoroso, tinha uma fé muito grande. E aí o que aconteceu ali na cidade, né? E aí começou a chover muito na cidade. Inclusive, até não sei se está chovendo aí. Eu moro aqui em Brasília, estava um dia bem fechado, estava chovendo agora há pouco. Mas estava tendo uma chuva muito grande na cidade. E aí aconteceu que começou a alagar a cidade, né? Então a chuva começou a chover muito e muito forte durante muito tempo e a cidade começou a alagar. E aí quando a cidade começou a alagar, nessa cidade tinha então uma pessoa que era muito religioso, tinha uma fé muito fervorosa.
E aí ele tava lá na casa dele, e aí quando a água começou a subir demais, o pessoal falou, olha, tá na hora da gente evacuar, tá na hora da gente ir embora, porque a água, pelo que estão dizendo, pelo que o que a gente está percebendo, né, a defesa civil e tudo mais, os bombeiros estão avisando que é possível que tenha um alagamento na cidade, a gente não sabe até onde essa água vai subir, então tá na hora da gente sair, deixar as nossas casas. E aí o que aconteceu é que depois já estava meio alagado, então chegou um pessoal ali andando ali com a água meio que no joelho, né? E aí falou, vamos supor que o nome desse pessoal era o seu João, ô seu João, vamos, vamos com a gente ali, vamos embora ali, porque a água aqui já está no joelho, está subindo rápido e é melhor a gente sair daqui enquanto a gente pode. E aí o seu João falou, não, mas eu tenho uma fé muito grande, eu acredito muito em Deus, e Deus vai me salvar, Deus não vai me deixar que ter nenhum problema aqui na minha casa, então vocês podem ir tranquilo que eu tô bem, eu tô aqui na minha fé, na minha convicção. E aí o pessoal insistiu um pouquinho, depois, beleza, saiu. Aí a água foi subindo mais um pouco, já tava ali, talvez pegando no peito, né? E aí já veio um pessoal tipo numa canoa, né? Então veio um pessoal numa canoa ali, os vizinhos também acharam meio que um barquinho, uma canoa, falaram, seu João, vem, sobe aqui na canoa que a gente tá indo para lá, vamos sair daqui, esse lugar aqui vai alagar, estão dizendo que vai alagar, essa chuva não tá parecendo que vai parar, então vamos lá, seu João, sobe aqui na canoa que a gente vai para um lugar mais alto aqui da cidade. E aí ele falou, não, vocês podem ficar tranquilo, podem ir em paz, mas eu tenho a minha fé, eu tenho a minha convicção, eu sei que Deus vai me salvar, que não vai ter nenhum problema, então vocês podem ir em paz. E aí eles acabaram que foram, né? Chegou uma hora que a água foi começando a subir, passando ali do nível da cabeça, então aí o seu João ele subiu no telhado da casa dele, mas ele ficou no telhado da casa dele, estava lá tranquilo, e aí de repente chegou uma lancha do bombeiro, né? Então chegou uma lancha do bombeiro, e aí chegou a lancha do bombeiro e falou, ô seu João, naquela chuva danada, falou, seu João, desce aí do telhado, sobe aqui na lancha, a gente está indo para um lugar mais seguro, para um lugar mais alto da cidade, essa chuva não vai parar agora, tá vindo água da cidade inteira, essa região aqui vai ser completamente alagada, por favor, sobe aqui na lancha pra gente, enfim, sobe aqui na lancha para que a gente consiga te ajudar. E aí o seu João, com uma convicção muito grande e uma fé muito fervorosa, chegou e falou, não, vocês podem ir, podem ficar tranquilo, tudo bem, mas eu tenho minha fé e eu sei que Deus vai me salvar e não vai ter problema nenhum, então vocês podem ficar tranquilos e podem seguir. Chegou uma hora que a água já estava subindo, já estava no nível do telhado e o mesmo seu João em cima da casa já estava quase que água no pé dele ali. E aí ele estava ali tranquilo e de repente aparece um helicóptero do bombeiro. Aparece um helicóptero do bombeiro e aí o piloto ali, o pessoal, a equipe que estava no helicóptero com aquele megafone, seu João, por favor, segura a corda aqui, desceram, jogaram uma corda com uma boia, segura na corda pra gente te resgatar aqui, a água tá subindo, daqui a pouco vai alagar realmente tudo, a sua casa enfim, vai ser completamente alagada, por favor, segura na corda. E o seu João falou, não quero, porque Deus vai me salvar, e eu não quero isso e não preciso disso. Resumo da história, da historinha, é que infelizmente a água subiu, e o seu João acabou sendo afogado, morrendo afogado. E aí quando o seu João morreu afogado, ele, como era uma pessoa assim, muito do bem, uma pessoa com grande fé, uma pessoa muito, né, uma pessoa muito religiosa, eu tô querendo contar uma historinha aqui, ela tem um quê de humor, mas tem uma reflexão e eu, de verdade, posso garantir que é com todo o respeito do mundo, mas tem a ver com a reflexão que eu quero conversar aqui, tá? Então, de forma alguma para ofender essa ou aquela religião, tá? E aí seu João, então, foi pro céu, morreu, foi pro céu, só que ele chegou lá no céu, ele tava nervoso, ele tava, né, chegou lá e aí ele foi recebido pelo meu xará, né? Segundo a história, foi recebido pelo meu xará, São Pedro, chegou lá. E aí o seu João estava muito chateado. Falou, oi, seu João, tudo bem? Seja bem-vindo aqui e tal. E aí ele falou, poxa, não é possível.
tudo que eu fiz ao longo da minha vida, toda a fé que eu tive, eu queria ter uma conversa séria com Deus aqui, se fosse possível, eu queria ter uma conversa muito séria com Deus, porque, poxa, olha o constrangimento que eu tive fé até o final, fiquei lá, todo mundo chamando, e eu, naquela convicção, na minha fé, subi na minha casa, esperando que Deus me salvasse, esperando que Deus me salvasse, e de repente eu acabei morrendo afogado, que história foi essa? Queria uma reunião, uma conversa séria com Deus. E aí São Pedro falou, não, tudo bem, seu João, você teve realmente uma vida muito positiva e a gente vai conceder sim essa reunião. E aí ele foi lá e foi ter essa conversa com Deus. E aí falou a mesma coisa, Deus, poxa, que é isso? Eu sempre fiz tudo que eu pude e no exercício da minha fé, da minha religião e agora acontece isso. Aí Deus chegou para ele, disse que a história que Deus chegou para ele, peraí, seu João, mas peraí, vamos relembrar aqui os fatos. Primeiro, tudo que você falou é verdade mesmo. Não é à toa que você está aqui no céu. Agora, eu mandei um pessoal ir te buscar quando a água estava na canela. Você não quis ir. Tudo bem, eu achei que você talvez não confiasse, não gostasse muito daqueles vizinhos. Depois eu te mandei um pessoal numa canoa para te ajudar. Você também não quis. Imaginei que talvez, sei lá, você não quisesse andar naquela canoazinha que podia virar também a qualquer momento. Depois eu te mandei uns bombeiros numa lancha e você também não quis subir. Poxa, eu mandei até um helicóptero te resgatar, ou seja, você queria que eu descesse lá e fosse te puxasse com meus braços? Então, claro que essa história tem um quê de humor, né? Mas traz uma reflexão, tanto nessa questão da fé, né? Outra questão também, com todo respeito da religiosidade, mas também, de alguma forma, uma reflexão que eu quero falar depois, no sentido de, independente talvez do que a gente acredite, da nossa conexão com algo maior, talvez a gente esteja no mundo e vivendo com outras pessoas, e talvez tenha algumas pessoas, ou nessa história do seu João, né, que a gente está convivendo aqui, e talvez uma coisa não anule a outra, né? O que acontece é que às vezes, infelizmente, a gente vê muito, eu de verdade já atendi muitas pessoas que chegaram no consultório, chegaram em outros lugares que eu atendi, em outras clínicas que eu atendi, falando que, olha, eu fui na minha igreja, mas me orientaram que isso que eu estou sentindo é só porque eu estou longe de Deus, ou o que eu estou sentindo é porque é falta de fé, o que eu estou sentindo é porque, sei lá, eu tenho pecado muito, eu não tenho... E às vezes essa ideia de que às vezes eu não devo buscar uma ajuda profissional, ou não devo ter uma ajuda psicológica, ou não posso ter esse apoio, porque como se fosse uma coisa ou outra, né? Então, talvez, se há uma ideia, então, que de repente, talvez se a sua convicção de repente, se você acredita em Deus, se você tem uma convicção, talvez será que as pessoas em volta da gente, ou os profissionais, por exemplo, se eu quebro uma perna, graças a Deus que existe um médico que vai me ajudar. Se de repente eu estou adoecido, graças a Deus que existe alguma coisa, algum profissional que pode me ajudar nesse sentido. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? E pelo contrário, talvez seja uma capacidade que a gente vai também, como seres humanos, desenvolvendo para se auxiliar uns aos outros na medida da capacidade ali, no caso o bombeiro, no caso o médico, no caso um profissional, no caso um psicólogo, no caso um enfermeiro, no caso, enfim, um professor, enfim, com todas as profissões a gente está nesse nível da interdependência, né? Então, queria ilustrar com essa historinha também, mas queria agora entrar na ideia de o que seria então a fé e como é que a gente pode trabalhar a nossa fé para que de repente ela ajude na nossa ansiedade, né? Então, deixa eu voltar aqui para ouvir aqui o que vocês colocaram para a gente trazer um pouco dessa reflexão do que seria fé. Eu queria falar em 3 aspectos, né? Eu tenho dado uma estudada, dado uma pesquisada aqui, não só por âmbito pessoal, mas também me preparando aqui para a live. Eu queria falar sobre 3 aspectos, mas eu quero ver antes aqui o que vocês comentaram. Eu tenho bastante comentário aqui, deixa eu chegar aqui para o início. Vamos lá...
Ela falou, minhas crises diminuíram 90% com as suas dicas e suas lives. Que bom, Ayla, fico muito feliz. A Vi falando desejo, feliz aniversário, Vi, tudo de bom. Apesar que agora eu quero ouvir o que vocês comentaram aqui. Opa. Bom, fé. A Adele falou fé é ter confiança. Legal, Adele. A Flor, quando pensa em fé, pensa em estrutura, em equilíbrio. A Nancy falou fé é crer no que ainda não está visível. Olha que interessante. Ela falou também fé é acreditar naquilo que não vemos. Fé para mim é crer que o impossível é possível, é crer no que não se vê. Legal. A Isabela comentando que fé é crer em Deus, que é o maior que a ansiedade, qualquer outra doença. Fé remove montanhas. Legal. A Lucineide falou tudo é o alicerce para superar os momentos difíceis. Bacana. A Vanilza falou fé é o dom de crer. Legal. A Ana Gabiana falou não consigo te descrever a minha fé, Pedro. Ao mesmo tempo que tenho muita fé, eu já tenho muita negatividade na mente. Tá certo, Ana, isso acontece mesmo, vamos falar sobre isso. Fabiano falou fé é a mudança de comportamento de uma pessoa acreditar que algo vai mudar para o bem. Legal, Fabiana. Eninha diz que fé é a certeza que possamos tudo em Cristo, que nos fortalece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo, Eninha. Simone falou, ter fé é você acreditar no Deus do impossível. Lucineide é acreditar em Deus, principalmente no final tudo dará certo. A Vanessa falou, fé, crença, mudança de hábitos. Olha, um monte de comentário, que legal, gente. Obrigado por vocês estarem comentando mesmo. A Luciene falou, fé é tudo que vem do Senhor, é que você passa a seguir para o bem espiritual, a sua opinião, tá certo, Luciene? Obrigado por compartilhar. Vanilza, fé é a crença de mudança e comportamento emocional. Fé é acreditar em Deus, pode realizar aquilo que é impossível, é acreditar que vai dar certo. Legal, isso foi a Daisa, a Dai Salles, né? A Fabiana falou, fé, a certeza que tudo pode se realizar, com fé em Deus a gente realiza o impossível. Opa, peraí. Gilson, Gilson, os grandes profetas e homens de Deus sentiram tristeza, legal. Depois até pode comentar o que para você fé também, Gilson. Josiane, fé é aquilo que cremos sem ver, com a certeza daquilo que esperamos, legal. Fé é hábito de crença espiritual, isso a Vanilza falou. Patrícia, fé é acreditar em Deus no impossível, que vemos e colocamos Deus à frente. A Eninha falou, fé é cura, pela fé vemos muitos feitos na Bíblia. Legal, fé em Deus, acredito que tudo dará certo, mas às vezes a ansiedade me impede, muitas vezes, pois agora estou um pouco de ansiedade, espero que a mensagem de hoje me ajude, legal. A Rosana falou que fé então é um paliativo junto com remédios. Flor também falou que é equilíbrio. Fé para mim é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Legal, gente. Bom, olha, a Ayla está comentando aqui, né, que o padre que ela conversou aconselhou procurar não só a ajuda de Deus, mas também a ajuda psicológica, e assim está sendo, que legal. Vanisa Fé acreditar na oportunidade que a vida nos dá, fé é a força de vontade de vencer. Opa. Fé é acreditar na oportunidade que temos, se não tivermos fé não somos nada, a Genilza falou aqui. Fé é a força de vontade, estou confiante que vou conseguir me curar com fé em Deus. Fé é acreditar no invisível, fé é o que nos permite seguir em frente.
Eu fiquei com medo de não passar de ano, mas pedi a Deus e passei. Ó, legal, Aline. Deus fala com a gente nos mínimos detalhes, é só prestar atenção nos sinais. Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas sim das coisas que cremos. Legal, Priscila comentou aqui também. Bom, gente, então primeiro quero agradecer, que bacana vocês participando aqui. Com certeza a participação de vocês também contribui para a nossa reflexão, aqui para o encaminhamento aqui da nossa live. Então quero agradecer demais. E justamente falando da forma mais abrangente aqui da fé, foi engraçado que também hoje mais tarde eu estava, por coincidência ou não, né? Eu estava ouvindo aqui o Spotify também, estava ouvindo algumas músicas e veio uma música do Gilberto Gil, né? Que fala, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Até encaminhei aqui para o meu stories, relembrando da nossa live, né? E aí também de uma forma muito abrangente, falando que eu vou andar com fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí eu achei muito interessante também, né? E foi meio que de surpresa que veio, então foi muito legal isso. E aí, o que eu quero falar da fé? O que a gente pode falar da fé aqui na nossa conversa, né? Eu falei que teriam talvez três significados que eu queria trabalhar. Normalmente, até se a gente for olhar ali no dicionário, né? A gente tem a ideia de que a fé tá ligado a acreditar, né? Então, muita gente comentou aqui, né, que a fé tem a ver com acreditar. Então, para mim, fé é que eu acredito em Deus, ou acredito em algo maior, eu acredito, né? Então, fé seria acreditar. Então, tá, o que a gente pode, talvez, relacionar o acreditar com ansiedade, né? Será que eu posso acreditar? Muita gente falou assim, eu acredito que eu vou ficar bem, então talvez esteja mais no campo da crença, né, do acreditar. Esse pode ser um olhar do que significa fé, né? Também tem um olhar, ou tem um significado da fé que a gente pode trazer para uma entrega, do se entregar, né? E aí talvez mais nessa conotação espiritual, religiosa, né? De se entregar a Deus, né? E aí que está meio que junto a ideia da confiança, né? Do confiar. Então, muita gente traz a ideia de que talvez pode ser acreditar, mas além do acreditar é confiar. Vocês também colocaram aqui, né? E como é que é essa ideia do confiar? Como é que é a ideia do confiar ao ponto de alguma forma ter essa entrega ou de ter essa confiança? E aí dessas três, essa ideia do confiar é a ideia que eu queria trabalhar mais na nossa conversa de hoje. Por quê? Porque a questão da confiança é um ponto que, de uma forma geral, está muito relacionada à ansiedade. E aí a confiança está relacionada à ansiedade em diferentes ângulos. A confiança está relacionada à ansiedade de diferentes ângulos. Ou às vezes até a dificuldade da confiança, ou às vezes a falta de confiança também em diferentes ângulos. E aí, por isso que, talvez de uma forma mais ampla possível, eu acredito sim, que talvez se a gente trabalhar essa ideia da fé de uma forma mais ampla, mais respeitosa e mais abrangente possível, pode sim nos ajudar nessa ideia do trabalho com ansiedade. Tem alguns estudos, eu estava buscando aqui, inclusive alguns estudos científicos, alguns relatos aqui, que trazem, né, que pessoas que relatam uma convicção religiosa têm alguns testes às vezes relacionados à frustração, testes relacionados a coisas que não estão dando certo, uma resiliência, uma capacidade maior de superar algo que não está dando certo, né? A gente tem também estudos que trazem a questão, às vezes, do poder, de repente, da oração, às vezes da meditação, de ações que estão ligadas, né, a algum tipo de prática religiosa, algum tipo de fé, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo a ideia para tá tentando expandir essa ideia da fé para essa ideia da confiança, a gente pode pensar na questão da confiança em diferentes níveis, né? Ou a gente pode pensar, então, a ideia da fé também em diferentes níveis.
E a ideia da gente exercitar a confiança, né? Porque o que acontece? E talvez, qual que seria meio que o oposto, então, de confiar ou o oposto de se entregar? O oposto do que se entregar talvez seria a ideia do controle, né? Eu quero ter tudo muito sob o meu controle porque eu não confio, né? Por que será que a gente quer ter tudo sob controle? Talvez porque eu não esteja conseguindo confiar, né? Às vezes, e isso tem muito a ver com ansiedade, né? Às vezes a gente quer ter tudo muito ali dominado, tudo muito ali sob o nosso controle. E quando alguma coisa parece que está fugindo do nosso controle, às vezes vem uma agonia, vem uma ansiedade. Então, por exemplo, a crise de ansiedade, e aí tem até uma ironia nos sintomas da ansiedade, principalmente quando ela vai subindo de nível, né? Às vezes a gente está num nível mais tranquilo ali da ansiedade, mas já senti uma certa ansiedade, já senti uma certa agonia. E aí eu vou empurrando, e aí aquilo vai aumentando, e aí chega uma hora que ela está num nível já do adoecimento, nível de crise de ansiedade, que às vezes traz vários sintomas, e um deles é a sensação de uma grande perda de controle. Uma grande perda de controle das minhas ações, uma grande perda de controle, às vezes, dos meus batimentos cardíacos, né? Às vezes, meu Deus, meu coração está batendo. Ou uma grande perda de controle da minha respiração, como se eu não ficasse ofegante, como se eu não conseguisse respirar. E às vezes, ou seja, um nível pico da ansiedade talvez esteja relacionado a uma total perda de controle, inclusive de movimentos tão básicos do nosso organismo que o nosso organismo faz por uma forma automática. O nosso coração bate de forma automática, a gente tem que pensar, a gente tem que controlar. Imagina se a gente tivesse que controlar o nosso batimento. Vai, bate, 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 bate. Imagina. A gente não ia fazer outra coisa da vida, né? A nossa respiração também. A gente, naturalmente, a gente está fazendo um monte de coisa, você não está pensando que você está respirando, mas você está respirando. Também de uma forma muito automática. A gente está dormindo, nosso coração está batendo e a gente continua a respirar. Nosso coração, inclusive, está batendo desde antes da gente nascer, já na barriga da nossa mãe. Mas, às vezes, essa questão do controle está tão alto que a gente parece que está perdendo o controle até de coisas que não estão no nosso controle. Ou como se a gente quisesse ter controle sobre coisas que não estão sob nosso controle. E aí, quando a gente vai aprofundar e a gente vai entender um pouco qual é a raiz disso, em muitos casos... E é claro que, como eu falei, a ideia não é trazer nenhum tipo de julgamento aqui, mas de compreensão, de reflexão. Também não quero, de forma nenhuma, me colocar aqui como um dono da verdade, mas que a gente possa bater um papo aqui e você checar se tem a ver, se faz sentido para você o que eu estou falando e que, de repente, fique no campo das possibilidades, né? Mas, na minha experiência, ao acompanhar muita gente, a gente percebe que, às vezes, essa questão do controle tem a ver com situações difíceis que eu passei ao longo da minha vida, e que, pelo fato de, às vezes, não ter tido controle nenhum, às vezes do que acontecia na minha casa quando eu era criança, às vezes do que aconteceu comigo quando eu era criança, às vezes as coisas que foram acontecendo comigo ao longo da minha vida, às vezes as situações traumáticas, as coisas complicadas, os momentos difíceis e pesados que eu passei, às vezes as perdas, às vezes as grandes dores, às vezes as grandes decepções, às vezes as grandes desilusões que eu passei ao longo da minha vida. Então parece que isso tudo, pelo fato de eu não ter tido controle de nada disso, e de ter sofrido muito, e às vezes de estar sofrendo ainda muito até hoje, por questões que estão fora do meu controle, eu tenho quase como uma defesa, o meu organismo, né, de uma forma inconsciente, traz como uma defesa de que, meu Deus, eu preciso ter controle das coisas. Olha das coisas que eu não tive controle, olha tudo de ruim que aconteceu comigo. Então agora eu quero controlar tudo. Eu quero controlar que horas que a gente vai fazer isso, que horas que não vai ser, o que vai ter, se não vai estar, se não vai estar, quem que vai estar lá, quem que não vai. Eu quero controlar isso tudo na minha casa, quero deixar isso tudo organizado, eu quero... Qualquer coisa que foge do meu controle, eu já fico nervoso. Se alguma coisa que eu combinei que ia, não aconteceu, ou às vezes que eu criei uma expectativa de que tinha que ser desse jeito, eu queria ter tudo certinho, o controle do que o outro vai dizer, do que o outro vai fazer, do que o outro não vai fazer. Pessoal se identificando aqui, né? Não sei se vocês estão se identificando com isso que eu estou trazendo, mas... E aí, essa defesa e esse processo de querer ter tudo muito certinho, todo mundo sob controle, faz com que pareça que a gente perca o controle ainda mais.
E aí por isso que eu disse que é essa ironia, né? Como se eu quisesse abraçar o ar, né? Então eu abraço o ar, quando eu abraço o ar, ele escapole dos meus braços, como se eu fosse abraçar a água, né? E aí naturalmente ela escapa dos meus braços. Então, quando a gente fala nessa questão do controle e de quanto que essa necessidade, esse desejo de ter tudo sob controle, e quando eu fico imaginando que se eu tiver tudo sob controle, minha vida então vai ser tranquila e eu vou ter paz e eu vou conseguir ser feliz, na verdade eu estou me entrando numa armadilha. Porque enquanto eu quero tanto controle, às vezes eu perco total controle, inclusive de mim mesmo, inclusive das minhas funções mais básicas, às vezes das minhas funções gastrointestinais, da minha respiração, do meu coração, como eu já disse, do meu sono, de um monte de coisa que às vezes a gente faz de forma natural, que às vezes a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso desejo de estar tudo certinho, isso vai atrapalhando, vai escapulindo, né? E aí, quando a gente fala muito sobre essa ideia do controle, qual que é o antídoto? Qual que é justamente o antídoto? O que me ajuda a diminuir essa necessidade, esse desejo de ter tudo muito sob o meu controle? É aí que entra então a confiança. Então é aí que entra então essa nossa reflexão do que a gente pode falar da ideia da fé e da confiança. E aí, como eu falei, a questão da confiança, ou se a gente fosse falar então da fé, tem diferentes níveis. Quais seriam os níveis então que a gente pode aqui pensar de exercitar a minha confiança? Porque é uma questão de exercício. Quando eu fico todo o tempo inteiro querendo controlar tudo, eu estou exercitando o meu controle. E tô me frustrando, e tô sofrendo, porque eu quero ter mais controle. Aí então eu vou fazer 1000 anotações. Não tô dizendo que é ruim a gente fazer uma anotação e um checklist, mas quando a gente tá fazendo 1000 checklists, quando a gente não pode tirar um copo do lugar aqui, a gente tem que botar no lugar. Quando a gente passa o dia querendo arrumar tudo, e a gente percebe que tá tudo escapulindo, talvez a gente esteja num nível exagerado disso. Ou quando eu quero ter controle sobre as pessoas que estão ao meu redor, eu quero ter controle de como cada pessoa da minha família ou pessoa que eu me relaciono vai reagir ou vai deixar de reagir. Quando no final das contas eu quero assumir coisas sob meu controle que eu não tenho de verdade controle, que a gente não tem controle. Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol. E aí quando a gente trabalha a nossa confiança e a gente vai exercitando a nossa confiança, parece que a nossa necessidade de controle vai diminuindo e naturalmente a nossa ansiedade vai diminuindo também. Então talvez esse é o ponto, esse exercício da confiança, ou esse exercício da fé, de uma forma mais ampla possível. E como eu falei, em diferentes níveis. Então a gente pode pensar a autoconfiança como um exercício de confiança. Ter fé em mim mesmo também é um exercício de fé, de confiança. Como é que a gente trabalha isso? Tem a ver com a nossa autoestima. Quando a gente fala autoestima, muita gente tem uma ideia só de que a minha autoestima tem a ver com a minha autoimagem, de como é que eu me vejo no espelho. Eu não acho que eu sou feio, ou se eu acho que eu sou feio, mas isso vai muito além disso. A confiança em mim mesmo tem o trabalhar na minha convicção da minha capacidade. Será que eu vou dar conta? Eu acho que eu não vou dar conta. Será que eu fico me comparando, me sentindo menor do que os outros? Será que eu me sinto sempre incapaz? Será que às vezes, se todo mundo tem que fazer X, eu sinto que eu tenho que fazer 10X para chegar perto de todo mundo? E aí às vezes eu me cobro, e às vezes eu acabo desistindo porque eu acho que eu nunca vou dar conta. Então, trabalhar a minha autoconfiança ou a minha fé em mim mesmo pode sim, com certeza ajuda na nossa ansiedade. Então, num trabalho de resgate da nossa autoestima, que é uma coisa que a gente faz muito nos nossos desafios. Quero até dar um spoiler rapidinho agora, que é dia 20 de janeiro a gente começar a segunda turma do nosso desafio para trabalhar a ansiedade, o resgate da autoestima e a diminuição e a superação da ansiedade. Então depois eu vou conversar mais sobre isso. Mas enfim, a gente trabalha nos desafios, a gente trabalha isso, tem várias formas de a gente trabalhar a nossa autoestima. Então, trabalhar a minha confiança em mim mesmo, trabalhar a minha autoestima é uma forma de diminuição da ansiedade, é uma forma de talvez ter essa fé em mim mesmo. Essa fé no outro, a confiança na outra pessoa, também é uma forma, né? Acontece que às vezes a gente passou por tantas decepções, ou passou por algumas decepções que foram tão dolorosas, que aí às vezes a gente tem a sensação de que, meu Deus, agora eu já não posso confiar em ninguém. Às vezes eu trabalho muito a ideia da gente pensar no que aconteceu na nossa vida e tirar aprendizados. Mas aí você vê quando a pessoa ainda está meio travada ali, o que você aprendeu? Eu aprendi que eu não posso confiar mais em ninguém.
Aprendi que eu tenho que viver sozinho porque as pessoas não prestam. Aprendi que homem não presta. Aprendi que mulher não presta. Aprendi que ninguém presta. Quando a gente está falando assim e acha que isso é um aprendizado, na verdade, talvez a gente esteja manifestando mais uma dor, uma ferida que não foi cicatrizada do que propriamente um aprendizado, né? E às vezes essa ferida, esse trauma, às vezes pode fazer com que eu traga uma ideia de que eu não posso confiar em ninguém, em nenhum nível, em ninguém. E isso faz com que eu acabe me isolando num ponto destrutivo, num ponto não saudável. Né? Não estou dizendo aqui, é claro que a gente tem que ter um bom senso, né? Estou dizendo aqui que a gente tem que confiar tudo na nossa vida para todo mundo. Não estou dizendo que a gente deve passar a nossa senha do nosso cartão de crédito para qualquer um que estiver ao nosso redor, ou confiar a nossa casa, ou confiar qualquer coisa, ou confiar as coisas mais íntimas da nossa vida para qualquer um. Mas estou dizendo que se a gente não trabalha a ideia de um nível de confiança, nem que seja ao ponto de eu conseguir me relacionar com as pessoas, eu também me aprisiono e eu também me isolo, e às vezes eu não acredito, então eu vou ter que fazer tudo, porque se eu for deixar na mão, ninguém vai fazer nada certo, então eu tenho que fazer tudo, ao mesmo tempo eu não confio que vai dar conta de fazer aquilo, vai dar aquilo, aí eu me sobrecarrego, aí eu quero carregar o mundo nas costas, aí eu acredito que ninguém vai dar conta de nada, e às vezes isso também vai me adoecendo. Então um certo nível de arriscar confiar em alguém, correr o risco de confiar, também é um exercício de fé, também é um exercício de confiança que pode ajudar na nossa ansiedade. Não tem garantia que de repente talvez eu não possa sofrer aquilo de novo. Mas o fato de eu me fechar ao ponto de eu não confiar mais em ninguém, talvez seja até uma consequência pior do que às vezes eu confiar e eventualmente eu me frustrar. Não estou dizendo aqui que a gente deve criar 1 milhão de expectativas de que o outro vai ser perfeito. Não estou dizendo aqui que a gente deve criar a expectativa de que ninguém vai nos magoar, ou que todo mundo vai fazer tudo que a gente quer, ou que todo mundo vai fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas que talvez a gente possa, sim, de alguma forma, trabalhar a confiança de que vale a pena a gente se relacionar, mesmo que o outro talvez não vá fazer tudo o que a gente quer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, confiar também no outro pode ser um exercício que trabalha e diminui o meu desejo de controle e diminui a minha ansiedade. E por último, a confiança em algo maior. E aí pode ser sim em Deus, ou de alguma forma, alguma confiança em algum aspecto religioso, se você tiver, então, qualquer fé cristã relacionada a Deus, a Cristo, ou alguma outra prática religiosa, ou às vezes uma convicção na natureza, uma convicção no universo, uma convicção, uma confiança de que nada acontece por acaso, uma confiança em relação a que de alguma forma eu estou sendo assistido, que de alguma forma as mesmas dores que estão acontecendo na minha vida estão acontecendo talvez por um propósito maior de crescimento, e aí de repente quando eu de alguma forma tenho essa confiança, eu consigo ter um nível de entrega, e de repente isso também pode e me ajudando a diminuir essa minha necessidade de controle, porque tem coisas que não estão sob o nosso controle, e entregar isso de alguma forma, me sentir entregue e ter uma fé que o que não está sob o meu controle está sendo entregue de alguma forma, pode ser que também ajude a aliviar a minha ansiedade. E aí, gente, tem um outro ponto que acontece muito e é impressionante, a gente vai falando, e agora que eu estendi o tempo da nossa fala ansiedade, antes era meia hora, agora está estendendo um pouco mais, e aí, de repente, quando vem, já está terminando o nosso tempo mesmo, e com uma hora de live, o Instagram vem e corta sem dó e piedade daqui da gente, então a gente tem que terminar a live em menos de 1 hora, tá? Agora, o que eu quero falar também é um ponto muito importante que acontece muito com a nossa ansiedade, antes de fechar, e talvez até se eu conseguir ler mais alguns comentários aqui e responder mais alguma pergunta. Mas o que é que acontece com a nossa ansiedade? Espero que não aconteça com vocês, mas infelizmente acontece muito. A gente fica querendo tanto ter controle do outro, do mundo, do clima, da chuva, de tudo mais, que a gente esquece de assumir o controle ou assumir a responsabilidade daquela parcela de que a gente de verdade tem controle, do que está nas nossas mãos. Quem nunca
me incluo também, da gente ficar tão preocupado e querendo ter tanto controle de como é que o outro vai reagir, do que o mundo vai fazer, de que as coisas vão acontecer, que a gente simplesmente vai lá e não faz a nossa parte. Tem uma coisa, né, uma frase meio de Facebook, Instagram, que eu acho que faz muito sentido, que tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é a sua parte. Talvez nesse contexto da historinha, a parte do seu João era seguir o pessoal, ou entrar na canoa, entrar na lancha, ou pelo menos ser resgatado pelo helicóptero. Pode vir um helicóptero. Se a gente não fizer a nossa parte de aceitar uma ajuda, de a gente fazer o nosso movimento, fica talvez difícil, né? Então tem um ponto muito importante que é a gente perceber, tá, diante dessa situação aqui, o que está no meu, o que está no meu campo de ação? O que eu posso fazer? O que só eu posso fazer aqui por mim? Nem que seja segurar a corda, nem que seja pular num barco, nem que seja pedir uma ajuda, nem seja tá aqui ouvindo uma live, um conteúdo, trabalhando isso, né? Então esse talvez seja um ponto. Às vezes a ansiedade, a necessidade de controle faz com que a gente queira ter controle de tudo, menos, às vezes, a gente só esquece de assumir a parte que nos compete em relação ao que eu vou fazer hoje, o que eu não vou fazer hoje, o que eu vou nutrir a minha cabeça, os meus pensamentos, para que caminho eu vou direcionar a minha vida, o que eu vou estudar, o que eu vou absorver, o que eu não quero mais absorver, sobre o que eu quero conversar, sobre o que eu não quero conversar, como é que eu vou investir o meu tempo, como é que eu vou investir a minha energia, em que eu vou investir o meu dinheiro, o que eu vou, né, para que caminho eu vou conduzir a minha vida, para que lugar que eu vou dar os meus passos. Isso é nosso, né? E aí até quando a gente traz uma ideia, mesmo até numa ideia religiosa, que eu saiba, existe a ideia do livre-arbítrio, né? Existe um conceito, existe algo que é a nossa parte, né? Que é a liberdade que a gente tem das nossas escolhas e das nossas decisões. Talvez a gente é livre para tomar as nossas decisões e a gente acaba sendo escravo das consequências delas, né? Então, esse talvez seja um ponto de reflexão para a gente fechar, que é: eu posso ter fé, eu posso entregar, eu posso confiar naquilo que não está nas minhas mãos. Ou eu posso pedir força, eu posso pedir ajuda e posso assumir a responsabilidade do que de fato está nas minhas mãos, para que eu também trabalhe a ideia de uma autorresponsabilidade, de às vezes também não acreditar que está tudo na mão de Deus, ou que está tudo na mão das outras pessoas, e que às vezes eu sou refém, ou que eu sou vítima da circunstância, porque eu não posso fazer nada, e aí eu acho que eu não posso fazer nada, e eu não faço nada, e nada muda. E aí, se eu penso que eu não posso fazer nada, eu tenho a sensação de que se está acontecendo isso é porque Deus quis que eu sofresse, ou Deus quis que eu morresse afogado na história do João, ou enfim, todas essas coisas. E é claro que eu estou falando aqui com muito respeito, mas com muita vontade de contribuir, com muita vontade de querer que você seja feliz, com muita vontade de querer que esse seu ano de 2020 e o resto da sua vida seja um ano mais com grande significado, que seja um ano muito positivo, que seja um ano muito positivo de vários outros anos que possam seguir, que você tenha uma felicidade, que você tenha, não a felicidade de estar alegre o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro, mas que na maioria do tempo você esteja bem, que você esteja bem consigo mesmo, que você esteja bem com o mundo à sua volta, que você esteja cuidando da sua saúde mental, emocional, física, social, transpessoal, e que você tenha uma vida da melhor possível. É isso que eu tento, é isso que é o meu desejo em relação ao meu trabalho, em relação ao que eu desejo para mim mesmo, em relação às pessoas que eu amo e as pessoas que eu de alguma forma tenho contato no trabalho, aqui nas redes sociais e enfim, de outras formas também. Então, de verdade, é isso que eu desejo para vocês. Eu estou de olho aqui no nosso horário, porque eu preciso depois encerrar, não quero deixar que o Instagram encerre aqui, porque depois eu quero pegar aqui para depois botar no YouTube, botar no Spotify, botar nas outras redes. Bom, gente, então é isso. Eu acho que realmente não vai dar tempo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta rapidinho aqui. O pessoal está comentando, estou com muita crise de ansiedade. Aqui tá bem.
Difícil controlar a ansiedade, né? Bom, gente, realmente a gente tá bem em cima da hora. Prometo que eu quero de repente nos próximos Fala Ansiedades aí a gente consegue terminar um pouquinho mais cedo pra gente abrir para perguntas. Tem tempo que a gente não consegue fazer aqui um bate-bola de perguntas e respostas igual a gente tinha bastante, né? Então vou responder uma última pergunta que pintou aqui da Loves. Pedro, eu era muito carinhosa e cheia de amor. Depois da minha crise de ansiedade, não consigo amar assim. É por causa da ansiedade? Olha, Lopes, às vezes pode ser. Pode ser no sentido, em alguns sentidos, né? Às vezes por conta da ansiedade, às vezes é uma coisa que está passando, está trazendo, puxando tanto a sua atenção, que às vezes você está muito focado, às vezes, no que você está sentindo, na angústia que você está sentindo, e às vezes então esteja sobrando pouca energia e tempo para se conectar com o outro, porque talvez você não esteja bem consigo mesma, né? Não está passando bem. Então a minha sugestão é que você, nesse momento, é justo que você foque a sua energia em você, foque a sua energia em recuperar a sua saúde emocional, recuperar o seu equilíbrio, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, fica mais fácil da gente estar bem ao nosso mundo, ao nosso redor. Quando a gente está conseguindo se amar, quando a gente está conseguindo se cuidar, a gente consegue amar melhor, a gente consegue cuidar melhor, e já que a gente está hoje trazendo essa ideia da fé e um pouco dessa reflexão que vem também da religiosidade, também tem uma ideia de amar o outro como a si mesmo, né? Então, se mesmo na religião cristã que prega o amor, que prega, enfim, né, também o não julgamento, mas o amor ao próximo, ao ajudar o próximo, a perdoar, traz a ideia de a gente se amar também, né? Então, se a gente não está se amando, talvez a gente está diminuindo a qualidade da capacidade de amar o próximo. Então, a gente pode trabalhar e focar nisso também, para que depois a gente possa, da melhor forma possível, se relacionar com o mundo à nossa volta. Gente, então é isso. Tudo de bom para vocês. A gente vai começar o nosso desafio, segunda turma do nosso desafio, dia 20 de janeiro. Eu vou divulgar mais por aqui, vou divulgar mais lá pelo WhatsApp, essa próxima semana e na outra. Se você está ouvindo de outro lugar, meu Instagram, Pedro Costa, Fala Ansiedade. É isso. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Terça-feira a gente tem uma live com uma participação especial. Vamos falar de um aspecto também do cuidado da nossa saúde, que ajuda a nossa ansiedade. Vai ser bem bacana também. Então é isso. Tudo de bom para vocês. E lembrando que se a gente só foca no nosso sintoma, a gente tem um alívio. Mas se você foca nas causas, você consegue se curar. Tudo de bom e até a próxima.